dados científicos apontam que cerca de 1/3 das pessoas terão insônia em algum momento da vida, terão algum tipo de problema com sono. Então, assim, 40% das pessoas que sofrem de insônia não vão se recuperar num prazo de 5 anos. Isso é bastante alarmante considerando os problemas que o sono traz, né, que a falta de sono traz para nós. Dormir bem, por alguma razão, permite com que o seu cérebro crie estratégias mais fáceis de suprimir pensamentos que você não quer que venha. Quem acaba não tendo esse sono REM, talvez no outro dia tenha essas dificuldades aqui que eu estou mencionando de lidar com pensamentos intrusivos. Bom, hoje nós falaremos sobre sono e pensamentos intrusivos, ou melhor, a falta de sono e os pensamentos intrusivos. Sono eu acho que é uma das trilhas que eu mais converso aqui com vocês, porque na minha percepção o sono é inegociável. São raras as ocasiões que eu perco meu sono por alguma coisa, e quando eu digo perco meu sono é realmente de preocupação, por algum tipo de problema, ou, e principalmente, né, que nesse caso eu tenho mais controle, ir em algum lugar que vai ferrar meu sono. É muito raro eu ir a algum lugar que vai ferrar o meu sono. Então eu realmente entendo o sono como uma coisa inegociável para mim, porque eu sei a importância dele no que diz respeito ao controle emocional e ao bem-estar e à motivação. Recentemente eu estava em São Paulo fazendo alguns cursos de empreendedorismo e o curso ia até tarde, eu saía com a cabeça desse tamanho de conteúdo, acabei dormindo muito mal e é nítido a minha labilidade emocional, é nítida a minha piora emocional, motivacional, atencional, tudo fica uma merda. Tá, desculpa o palavrão. Então, veja, essa live aqui de início é importante que você entenda que sono na sua vida aí, você deveria se preocupar um pouquinho mais com sono. Se você me acompanha há mais tempo, você já foi convencido disso. Se você não me acompanha, talvez eu te ajude um pouquinho nessa live aqui. Primeiro, os dados científicos apontam que cerca de 1/3 das pessoas, tá? 1/3 das pessoas terão insônia em algum momento da vida, terão algum tipo de problema com sono. Não necessariamente um CID, não necessariamente um diagnóstico de insônia, mas algum problema com sono, com certeza essas pessoas terão. Muito provavelmente esse número é defasado, provavelmente é mais, é um número subdiagnosticado. Qual que é o ponto? Quase 40% das pessoas que terão problema com sono não vão se recuperar num prazo de 5 anos, vão demorar pelo menos 5 anos para melhorar. Na minha opinião, por que isso acontece? Porque hoje a nossa sociedade ela inclina a propensão à insônia, devido ao fato da gente ter eventos muito tarde, devido ao fato da gente ter luzes artificial demasiadamente e devido ao fato das pessoas não entender como funciona o sono e, portanto, se expõem a fatores de risco para ter problemas com sono. É curioso porque parece que quem corrige o sono e quem dorme bem vive sempre adiantado, né? Vou dar o meu exemplo. Eu durmo por volta das 9, 9h10 da noite e acordo 5. Então parece que a sociedade anda num ritmo e eu sou um pouquinho para trás. Eu faço isso hoje porque eu posso, obviamente, mas durante a graduação, por exemplo, minha aula acabava 10h30 da noite. Até pegar busão, era longe, chegar em casa, era, sei lá, o busão saía 15 para as 11, eu chegava em casa 11h30, meia-noite, 11h30, quase meia-noite. E aí no outro dia a aula cedo, é realmente uma configuração social que é meio estranha em termos de saúde mental, mas fazer o quê? É assim que a banda toca, não tem muito o que reclamar, tem que tentar ajustar a nossa vida para criar um cenário onde a gente consiga ter uma melhor desenvoltura e controlar as variáveis, né? E então assim, 40% das pessoas que sofrem de insônia não vão se recuperar num prazo de 5 anos. Isso é bastante alarmante considerando os problemas que o sono traz, né? Que a falta de sono traz para nós, tá? Quem tem problema com sono, a gente sabe que tem maior risco de doenças metabólicas, como diabetes, doença cardiovascular, pressão alta, bem como, obviamente, transtornos psiquiátricos, né? Problema com sono é um sintoma transdiagnóstico, então ele passa vários diagnósticos, tem pessoas desde o TDAH até pessoas com transtorno de depressão, tem problema de sono, é um sintoma muito comum dentro dos transtornos psiquiátricos e é inclusive um fator de risco para o desenvolvimento de transtornos psiquiátricos. Pois bem, o que um grupo de pesquisa fez aqui, né? Eles desenvolveram um estudo e um desenho experimental para tentar entender se a privação de sono afeta a nossa capacidade de tirar da nossa cabeça
pensamentos indesejados. Sabe aqueles pensamentos que vêm na sua cabeça, assim, que são pensamentos desagradáveis, que tornam o seu dia mais desagradável, que você não queria pensar nesses pensamentos? Pois é, a gente tem alguns mecanismos cognitivos capazes de suprimir esses pensamentos. E o grupo de pesquisa aqui queria entender se esses pensamentos, se esses mecanismos cognitivos funcionavam de forma deficitária em pessoas que dormem mal. Esse grupo de pesquisa foi liderado pelo professor Scott Carney da Universidade de Nova York, New York University. Eles fizeram um desenho experimental onde no teste, né, onde no treino, ou seja, numa sessão de aprendizado, eles exibiram para as pessoas rostos neutros, feminino e masculino, e junto com esses rostos estava pareado uma imagem neutra. Uma casa, um carro, uma mesa, imagens neutras que não evocavam nem sensações positivas nem negativas, ok? Isso com várias pessoas. Eles não falaram nada para esse grupo de pessoas. Falaram, ó, assista esse negócio que vai passar na tela. Aí aparecia, ó, um rosto e uma casa, um outro rosto, um carro, um outro rosto e uma mesa, um outro rosto e um copo, ok? Depois disso, eles dividiram esses dois grupos, onde um grupo dormiu e um outro grupo ficou acordado. O grupo acordado, ele podia jogar tabuleiro, fazer algumas atividades ali para se manter acordado, né, para não ficar entediado, e podiam dar umas pequenas caminhadas pelo campus da universidade. Porém, era terminantemente proibido beber algum tipo de substância psicoativa, né, cafeína, energético ou qualquer outra coisa assim. Fechou? No outro dia, após privação de sono, o grupo teve um teste, onde eles colocavam novamente esses rostos com a imagem pareada. Na verdade, eles colocavam só o rosto, Eles colocavam só o rosto que apareceu no dia anterior com a imagem pareada, né, com a casa, com o carro, com a mesa, com o copo. E esse rosto vinha em volta de vinha dentro de uma moldura. Essa moldura era verde ou vermelha. Se a moldura fosse verde, os sujeitos eram orientados a lembrar da imagem que estava pareada ontem. Se o rosto veio dentro de uma moldura vermelha, os pesquisadores falavam para ele, ó, você não pode deixar vir à sua cabeça o pensamento da imagem que estava pareada ontem. Então, num grupo era para relembrar da imagem, num outro grupo era para suprimir a imagem. Falavam, não quero pensar nisso. Aí a estratégia cognitiva varia de pessoa para pessoa. Tem gente que pensa na avó, numa árvore, e não pensa no carro, que é a imagem que seria a imagem pareada nesse exemplo, né, por exemplo. E tem gente que, sei lá, tem dificuldade. Por isso que você faz com um monte de gente e pega a média, né? Para limpar esses vieses. O que os pesquisadores perceberam inicialmente? Os sujeitos que estavam no grupo Sleep Deprivation, ou seja, aqueles que dormiram mal, tiveram muito mais dificuldade de suprimir o pensamento depois que você passou um questionário lá para eles sobre o quanto você suprimiu o pensamento, um questionário validado, piriri pororó. Tá? Enquanto o grupo que dormiu, que teve uma noite de sono gostosinha, suprimiram mais o pensamento, conseguiram elaborar estratégias cognitivas para não pensar naquela coisa. Então só esse dado já é interessante para nós, porque ele nos mostra que dormir bem, por alguma razão que nós vamos entender nesta live, até o final, dormir bem, por alguma razão, permite com que o seu cérebro crie estratégias mais fáceis de suprimir pensamentos que você não quer que venha. Por que você não quer que venha? Porque você foi orientado pelo grupo de pesquisa para não deixar aquilo vir na sua cabeça. Tá ok? Depois vocês vão entender o que acontece no cérebro. Um segundo dado interessante foi que os sujeitos que dormiram, depois de vários blocos de teste, dia 1, dia 2, né, de semana 1, semana 2, semana 3, os sujeitos que dormiram, eles tiveram uma curva de aprendizado na supressão das memórias. Ou seja, eles aprenderam essa habilidade de tirar da cabeça pensamentos intrusivos de forma muito mais efetiva do que o grupo que estava privado de sono. Então, além de dormir bem aumenta a sua capacidade de suprimir memórias indesejadas ou lidar com elas, você também aprende com o tempo a fazer melhor isso. Outros dados de outro grupo de pesquisa mostrou que a supressão de uma memória
depende de uma atividade de uma área do cérebro. Eu vou falar o nome aqui, eu quero que você não saia da live, tá? Prometo que não precisa decorar isso. A supressão de uma memória depende da atividade de uma região do cérebro chamada de córtex pré-frontal dorsolateral direito, ok? Por que a gente sabe isso? Porque pessoas que têm lesão nessa região, pessoas que têm algum tipo de hipoatividade dessa região por uma hipóxia, um AVC ou qualquer lesão física, as pessoas têm mais dificuldade em testes como esse, de inibição de memória, tá? E não é mais dificuldade, tipo um pouquinho mais, é realmente uma dificuldade enorme, ok? É assim que a gente vê basicamente o que as áreas fazem quando a pessoa lesiona, tá? Então, quando um determinado gatilho ambiental, sei lá, velho, você tem alguma coisa aí que faça pipocar uma memória na sua cabeça, essa memória normalmente tem influência, principalmente se for uma memória recente, de uma região do seu cérebro chamada de hipocampo. Essa aí com certeza vocês já ouviram falar. O hipocampo, ele meio que traz a memória para o palco das ideias, e o córtex pré-frontal dorsolateral direito expulsa a memória do palco das ideias. O que esse mesmo grupo do Scott Carney, da New York University, fez? Ele pegou esses voluntários e colocou em uma máquina de ressonância magnética funcional, que basicamente procura observar a atividade, as áreas do cérebro que estão mais funcionando num determinado momento, tá? E ele desenhou, ele submeteu esses sujeitos a um desenho experimental muito parecido do que eu falei anteriormente, dos rostinhos, suprimir a memória, quadradinho e tudo mais, tá? E aí ele estava olhando para o cérebro das pessoas, em vez de só estar passando questionário, né? O que significa aí? O que os dados acharam aqui? Eles viram que a atividade do córtex pré-frontal dorsolateral direito, que é uma área muito envolvida com racionalidade, talvez seja a área do cérebro mais racional que a gente tenha hoje caracterizada, a atividade dessa região, quando o sujeito está num contexto de supressão, tentando não lembrar, essa atividade é maior nos sujeitos que dormiram do que nos sujeitos privados de sono. O que isso indica? Isso indica que, provavelmente, o córtex pré-frontal dorsolateral direito é o caminho neurobiológico pelo qual a gente é capaz de não deixar uma memória desagradável vir ao nosso palco das ideias, digamos assim. Estão me acompanhando ou não? O cara está no momento de não quero lembrar disso. Nesse momento você bate uma foto do cérebro dele na máquina de ressonância magnética funcional. Eles fizeram isso para várias pessoas e fizeram uma média, né? O que acontece? Essas pessoas que dormiram bem e que estão tentando suprimir o pensamento e não pensar naquilo, estão com o córtex pré-frontal muito ativo e o hipocampo meio desligado. Nos que dormiram mal, a foto é exatamente inversa. O córtex pré-frontal está muito desligado e o hipocampo mais ligado, potencialmente mostrando que é por aí que essas memórias intrusivas vêm ao palco das ideias e eles não conseguem relatar, não conseguem tirar dali, tá? E aí eles foram, tentar entender o porquê diabos o córtex pré-frontal dorsolateral direito estava mais ligado nas pessoas que dormiram bem. O que eles perceberam? Que existe uma correlação muito forte entre a quantidade de sono REM, tá? REM e a atividade do córtex pré-frontal dorsolateral direito no momento de supressão. Então, no momento de supressão, eles viram a atividade, marcaram lá, esse cara estava com essa atividade. Fizeram isso para dezenas de pessoas. Essa é a atividade do cérebro, do córtex dorsolateral, do córtex pré-frontal dorsolateral direito, quando o cara está tentando suprimir o rolê, ok? Aí eles viram cada um desses sujeitos quanto de sono REM eles tiveram. E eles perceberam que as pessoas que tiveram mais sono REM, digamos que aqui tem um gráfico, né? Aqui um eixo horizontal e um eixo vertical. As pessoas que tiveram mais sono REM, elas estavam mais para cima nesse eixo aqui. Então existe uma correlação. Quem teve mais REM teve mais capacidade de ligar, digamos assim, o seu dorso lateral direito quando no momento de supressão dos pensamentos. Agora, obviamente, para quem tem um QI acima de 90, deve ter se perguntado: como diabos eu consigo aumentar o meu sono REM
já que, pelo que você está me falando, ele é importante para suprimir as nossas memórias, né? Quem conectou 3 pontos aí deve ter pensado isso. E eu te digo, a melhor forma de você resolver aí ou aumentar o seu sono REM, o sono REM, lembrando que é um pedaço do seu sono. Muita gente erra dizendo que o sono REM é o sono onde a gente recupera, não é, tá? A gente recupera mesmo corpo, tecido no sono profundo. Sono REM, ele tem diversas funções que a gente mal sabe direito quais são. Uma, agora esses dados descobriram, mas tem diversas outras. É a fase de sono que nós sonhamos também. E é uma fase, parece ser mega importante, né? Porque se você priva uma pessoa de sono por 5 dias, 3 dias, quando ela dorme, o cérebro pula direto para o sono REM. E não é o normal, tá? Só para vocês entenderem. O seu sono, se ele tiver com uma boa arquitetura, ou seja, não adianta só dormir 7 horas, você tem que dormir com uma boa arquitetura do sono. Qual que é a arquitetura do seu sono? É mais ou menos assim, você está acordado, você cai no sono. Aí você está no sono superficial, você começa a descer e atinge o sono profundo. Isso ocorre mais ou menos de 40 a 1 hora, 40 minutos a 1 hora depois que você pegou no sono. O sono profundo é aquele sono que você está desligado. Seu batimento cardíaco cai, suas funções caem, sua temperatura corporal cai. E é aquele sono que você tenta acordar a pessoa e ela está mole, difícil de acordar. Esse sono é mega importante para a recuperação muscular, é mega importante para diversas funções do seu corpo, tá? Para sistema imunológico, enfim. Depois você chega no sono profundo, você começa a subir e chega no sono superficial e aí entra na fase de REM. No primeiro ciclo de sono, a gente faz uns 4 desses por noite. O primeiro ciclo de sono, você chega no REM, é o sono que você sonha. Inclusive é o sono que você está mais perto de acordar. É por isso que às vezes a gente acorda. Tá? Você está no sono REM, está sonhando, você acordou, deu aquela olhada no quarto e voltou a dormir. É normal, tá? Acordar 1, 2, 3 vezes durante a noite é normal, desde que você volte a dormir muito rápido. Inclusive, grande maioria de nós acorda durante a noite e no outro dia não lembra, tá? E aí você fala, pô, mas eu não sonho, eu não tenho sono REM. Dificilmente, tá? A não ser que você esteja num contexto aí de... Por exemplo, quem usa muito esteroide anabolizante ferra a arquitetura do sono e muitos têm muito pouco sono REM. Quem toma medicamento para dormir também tem muito pouco sono REM, porque o medicamento para dormir, mesmo você dormindo, você não passa corretamente pelas fases de sono, ele bagunça essa arquitetura. Rivotril, Zolpidem, etc. Esses medicamentos eles são úteis para momentos pontuais, para quem realmente precisa. Infelizmente, a população brasileira é ignorante, no sentido de não ter informações suficientes sobre como funciona o medicamento, né? E essas pessoas tomam esses medicamentos porque pedem para o vizinho, pedem para o amigo, e aí eles começam a tomar e se tornam viciados. É engraçado porque pessoas que tomam medicamento para dormir sem indicação e sem acompanhamento médico, com o tempo elas se viciam tanto nessa porcaria que elas acabam esquecendo como dormir. Elas desaprendem a dormir, porque elas usam o medicamento como se fosse um botão de desligar. Tipo, tô agitado, tô trabalhando, agora dormir. Aí depois acordam, aí tomam medicamento para acordar. Medicamento para dormir é útil, sim, para quem precisa realmente e para quem tem acompanhamento médico, porque é um medicamento muito gerador de dependência. Tá? Uma dependência comportamental absurda, porque ele resolve um grande problema, portanto é um reforço muito forte, tá? E obviamente com o tempo a ideia é que você tire esse medicamento e faça higiene do sono, faça protocolos para dormir sem o medicamento, desmame o medicamento para que o seu sono volte natural, tá? Não tem medicamento hoje que mimetize um sono natural. Então quem acaba não tendo esse sono REM, talvez no outro dia tenha essas dificuldades aqui que eu estou mencionando de lidar com pensamentos intrusivos, tá? O que eu vou falar? Como melhorar a arquitetura do sono para ter mais sono REM, tá? A melhor forma, se você não tem nenhum tipo de transtorno de insônia ou algum problema de sono grave, é via higiene do sono, tá? Higiene do sono. Higiene do sono é meio que o tratamento de entrada para quem tem problema de sono, tá? E é absolutamente comportamental, totalmente comportamental.
Se você não sabe fazer higiene do sono, você pode pesquisar no Google, você pode achar aí qualquer site ensina a fazer higiene do sono, ou se você quiser aprender comigo, assista a este próximo vídeo.